Medidas de massa e peso. Observe a distinção entre os conceitos de massa e de peso. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, sendo, portanto, constante em qualquer lugar da Terra ou fora dela. Já o peso é a força com que esse corpo é atraído pela gravidade para o centro da Terra. Varia de acordo com o local em que o corpo se encontra. Por exemplo, a massa do homem na Terra ou na Lua tem o mesmo valor. O peso, no entanto, é 6 vezes maior na Terra do que na Lua. Explica-se esse fenômeno pelo fato de a gravidade terrestre ser 6 vezes superior à gravidade lunar. Quilograma. Quilograma é a unidade fundamental de massa e chama-se quilograma. O quilograma, representado por kg, é a massa de 1 decímetro cúbico de água destilada a temperatura de 4 graus centígrados. Ou seja, o quilo é a massa de 1 decímetro cúbico, que é igual a 1 litro, que pesa 1 quilo. Apesar do quilograma ser a unidade fundamental de massa, utilizamos na prática o grama como unidade principal de massa. Nós temos aqui a semelhança das unidades de medidas de comprimento. A unidade principal, o grama. Os múltiplos, decagrama, hectograma e quilograma. E os submúltiplos, decigrama, centigrama e miligrama. A tonelada é correspondente a 1000 quilos. As principais conversões são: quilo multiplica por 1000, centi divide por 100 e mili divide por 1000. Então, nós temos a unidade em grama dividido por 1000, nós vamos ter uma unidade em miligrama. Gravidade. Gravidade é a atração gravitacional exercida pela Terra que confere ao peso aos objetos, fazendo com que eles caiam no chão quando são soltos. Então, o que confere peso é a gravidade. A representação matemática da força que atrai os corpos para o centro da Terra, força-peso, é dada pela seguinte equação. Peso corresponde a massa vezes a aceleração da gravidade. Essa aceleração, representada pela letra G, tem um valor médio de 9,82 metros por segundo ao quadrado. A unidade é o Newton, que corresponde à força exercida sobre um corpo de massa igual a 1 kg. Vamos fazer um exercício de fixação. Nós temos um reservatório que está totalmente cheio e perguntamos qual o peso do volume de água em quilo e tonelada contido no reservatório, sabendo que o mesmo possui 20 metros de altura e um diâmetro de 4 metros. Então, qual que é o peso da água que está dentro deste reservatório, que possui uma altura de 20 metros e está totalmente cheio? A área do reservatório, o círculo, é igual a π vezes r ao quadrado. A área, portanto, é 3,1416, que é o valor de π, vezes o diâmetro, o raio, aliás, de 2 metros ao quadrado, que daria uma área de 12,566 metros quadrados. O volume é igual a altura vezes a área. Eu tenho uma área, eu tenho uma altura, área vezes altura é o meu volume. Então, eu tenho um volume de uma altura de 20 vezes a área, 251,32 metros cúbicos. O peso, portanto, nós temos que 1 litro pesa 1 quilo. 1000 litros, que é igual a 1 metro cúbico, pesa 1000 quilos.
ou 1 tonelada. O peso total, portanto, seria o volume, 251,32 metros cúbicos, vezes 1.000, daria 251.320 quilos, ou 251,32 toneladas, é o peso do volume que está contido nesse reservatório. É um número significativo, 251 toneladas. É praticamente 5 carretas carregadas, cada uma com 5 toneladas. Então, portanto, nós temos uma área e um peso total de 251 quilos. Eu tenho uma área de 12, o peso de 251.320 quilos, uma altura de 20 metros. Nós sabemos que a pressão é igual à força sobre a área. Então, temos uma força de 251.320 kg, dividido para a área, nós temos uma pressão de 20 MCA. Então, como nós já falamos antes, a pressão na base do reservatório, ela independe do volume que está contido no reservatório, porque nós vamos medir por uma unidade de área. Então, basta eu ter altura, essa altura já representa a pressão na base do reservatório, no nosso caso, 20 MCA. Empuxo. O que é o empuxo? Empuxo é o nome dado à força exercida por um fluido sobre um objeto mergulhado total ou parcialmente nele. Também conhecido como princípio de Arquimedes, o empuxo sempre apresenta direção vertical e sentido para cima. Então, o empuxo é o peso do volume deslocado. No caso nosso, a água. Sendo E empuxo, o peso deslocado será a massa vezes peso deslocado vezes a aceleração da gravidade. Vamos fazer um exercício representando o empuxo. O empuxo, toda vez que nós temos qualquer corpo mergulhado em água, aqui nós temos um barco, nós temos, quando colocamos um corpo mergulhado, totalmente ou parcialmente, ele desloca um volume de água. Aqui deslocou esse volume assinalado e destacado. Esse volume deslocado, ele tem um peso, e que é igualzinho ao empuxo. Então, empuxo é igual ao peso do volume deslocado. E nós temos um exemplo muito comum, fazer cisternas. Então, quando nós construímos uma cisterna, aqui, essa cisterna ela está num lugar, num ambiente que não tem nenhum líquido contido, ela pode ser construída, o peso dela vai mantê-la em posição segura. Porém, se nessa região, em períodos sazonais, possui condições de o lençol freático atingir um nível muito alto, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que esse reservatório vai ficar imerso em um volume de água. Ele vai deslocar um volume de água. Ele deslocando um volume de água, ele estando vazio, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer um empuxo, uma força de baixo para cima, que vai fazer com que esse reservatório torne-se aí um barco, uma canoa. Esse reservatório vai flutuar. Então, temos que ter muito cuidado na construção de cisternas ou reservatórios em locais onde é factível a presença de água, porque neste caso o reservatório vazio tem que ter um peso superior ao valor do empuxo para que ele permaneça estabilizado. Densidade. Densidade é fruto da razão entre a massa e volume de uma substância. Podemos escrever que a densidade é a massa dividido pelo volume.
ou a massa é a densidade vezes o volume. Reescrevendo a equação do empuxo, temos que o empuxo é a densidade vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Para essa equação, temos que densidade do líquido, volume deslocado do líquido e aceleração da gravidade. Vamos fazer, então, um exercício de fixação. Fim de semana, barco na água e as tralhas e pescadores chegando. Como fiz o curso de operação do sistema de abastecimento de água, vou calcular o limite de peso que o meu barco poderá levar para que o mesmo não afunde. Então, temos um barco aqui, ele tem essas dimensões, 6 metros na parte superior, 5 metros na inferior, uma altura de borda de 0,5 metros e uma largura de 1,10 m. Então, eu vou carregá-lo e quero saber qual é o limite para que o mesmo não afunde. O peso próprio é 600 kg, peso dos pescadores, peso pesado é 400 kg, e o volume total do barco será dado pela área vezes a largura. Eu tenho uma área dessa seção vezes a largura do barco, vai me dar o volume. A área de um trapézio é igual base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, daria 2,75 metros quadrados a lateral do barco. O volume seria a área lateral vezes a largura, 3,025 metros cúbicos. Para afundar, esse barco será preciso deslocar um volume de água igual ao seu corpo, ou seja, 3,025 metros cúbicos. Então, se o volume do meu barco é 3,025 metros cúbicos, a única condição que tem de ele afundar seria ele deslocar um volume de água superior ao empuxo. Quando ele desloca um volume de 3,025, ele provoca um peso de 3.025 kg e o empuxo de 3.025 kg. Acima disso, ele irá afundar. A densidade da água em qualquer outro material é calculada a partir da seguinte forma: a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então aí nós temos a condição, sendo a densidade da água igual a 1.000 kg por metro cúbico, temos que o empuxo é igual ao peso do volume de água deslocado, que é 3.025 kg. O volume meu era 3.025, que é igual a 3.025 kg. A carga limite, portanto, seria o empuxo, que é 3.025, que mantém o barco na superfície, menos 600 kg, que é o peso próprio, menos 400, daria um limite de 2.025 kg. Ou seja, se eu tenho 600 kg de peso próprio, mais 400 kg de pescadores, uma carga de 2.025, eu atingi o limite aonde ele ainda estaria com uma pequena folga, praticamente afundando com esta carga. Então, o barco não pode levar uma carga superior a 2.025. Eu tenho que dar um coeficiente de segurança para a carga estar não totalmente igual ao valor do empuxo.